A venda da Vasco-SAF está travada, torcedor vascaíno. Marináquis e outros interessados não farão qualquer proposta até que haja, na Justiça, uma decisão. O adiamento do julgamento que iria acontecer ontem prejudica e muito o Vasco da Gama. Você vai ouvir o doutor José Humberto, advogado, especialista em direito empresarial, está debruçado nesse caso e vai explicar direitinho o que é que está acontecendo. Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal, o meu muito obrigado. Perceba, você é um bilionário e está interessado em comprar uma fazenda. Você observa que tem dinheiro para comprar, que você vai fazer com que aquela fazenda gere lucro, você gosta do que vê. Mas como é que você vai negociar se você não sabe ao certo quais são os sócios? Você sabe quantas vacas tem, mas não sabe a quem as vacas pertencem. Você não sabe ao certo a galinha pertence a ou a B. Você não sabe exatamente com quem você vai negociar. O doutor José Humberto, especialista em direito empresarial, traz detalhes sobre este tema, que envolve a venda da Vasco-SAF. Vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o que está acontecendo diante do reaquecimento dessa briga societária e quais os desdobramentos que isso poderá gerar ou que já vem acontecendo quanto à SAF do Vasco. Bem, por que eu estou dizendo aqui nesse vídeo que há um reaquecimento? Por que essa briga agora está tendo uma atenção especial? Se o recurso não for provido, o Vasco Associativo permanecerá no controle da SAF. Permanece tudo do jeito que está, para ficar bem simples. Agora, atenção no que eu vou colocar para vocês. Se porventura a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgar como provido, der provimento ao recurso da 777, o que nós teremos? A alteração de toda essa situação do controle e do acordo de cotistas, de acionistas. Olha que situação complexa aqui. Porque, se for provido, nós teremos a alteração do controle retornando o controle da SAF para a 777 Partners. Isso mesmo, retornará ela, sabe-se lá, através da ICAP, né, que assumiu aí os ativos da 777. E digo mais, os efeitos daquele acordo de cotistas, do contrato de compra e venda, estarão válidos novamente, serão revalidados ou voltarão à ativa. Ou seja, aquelas obrigações, os aportes, eles também deverão acontecer caso essa decisão seja pelo provimento. De forma bem resumida, se for provido, nós teremos uma nova alteração no controle da SAF do Vasco. Aí você pergunta assim, professor, mas e a arbitragem? Como é que fica nisso tudo? Bem, lá na arbitragem nós tivemos novos capítulos. Isso porque a 777 estava sendo representada por um escritório de advocacia. E agora ela alterou esse escritório de advocacia para um novo, ainda não sabemos qual, mas há uma nova representação, são novos advogados que estão aí batalhando pelos interesses da 777. Tá, mas o que isso quer dizer lá na arbitragem? Uma situação que está retardando, paralisando ou demorando o trâmite lá na arbitragem. Porque, em tese, a arbitragem ela tende a ser mais rápida. Né? O objetivo é esse, que aconteça mais rápido, não seja tão morosa quanto o Poder Judiciário. Mas sabe o que aconteceu lá, pessoal? Nessa indicação dos árbitros, né, o Vasco Associativo indicou um árbitro, a 777 indicou outro. A 777 detectou que a árbitra escolhida pelo Vasco Associativo, que é a Ana Tereza Basílio, ela não teria a imparcialidade necessária para atuar nesse caso, uma vez que ela teria uma relação com a Salomão Advogados,
que é um escritório de Paulo César Salomão Filho, que é vice-presidente do Vasco da Gama. E aí nós temos uma certeza, que para que essa arbitragem prossiga, é importante que, atenção, essa parcialidade ou imparcialidade ou suspeita aí que está sendo colocada seja superada. E aqui eu vou colocar para vocês 2 pontos importantes. O primeiro é que todo esse imbróglio, toda essa situação, uma incerteza no Tribunal de Justiça quanto ao julgamento do recurso. E um segundo ponto, que é essa demora na arbitragem, isso é péssimo para a venda da SAF do Vasco, para investidores, para terceiros que queiram comprar a SAF do Vasco. Claro, né, pessoal? Como comprar a SAF do Vasco num ambiente de incerteza? E veja, se a 777 ela está batalhando no recurso para retomar o controle da SAF do Vasco, é porque ela deseja isso, é o que ela quer. Do contrário, já teria desistido do recurso, assumido a posição de desinteresse no controle da SAF do Vasco e permanecer ali como uma mera acionista, vamos colocar assim, e não é essa a realidade. Ela tem interesse em sim ter esse controle da Vasco. Você já refletiu como que esse cenário está impactando de forma negativa para o Vasco? Porque um terceiro, um investidor, ele realmente vai levar tudo isso em consideração por um ponto simples e bem objetivo: segurança jurídica. Como aportar recursos e assumir tamanha obrigação e compromissos num planejamento de compra de um clube de futebol sem ter essa segurança jurídica. Esse é um primeiro ponto que é muito ruim. E um segundo ponto que você deve saber. Bem, nós teremos a decisão do Tribunal de Justiça quanto a esse recurso. É uma liminar, uma decisão que não é final. A decisão final, ela virá lá da arbitragem. Então, o que for decidido aqui lá no Tribunal de Justiça, se devolverá o controle à 777 ou se permanecerá com o Vasco Associativo, essa questão, ela será então remetida lá para a arbitragem, cujos árbitros, eles poderão manter essa decisão, alterar, modificar, né, ou revogar essa decisão. Percebam, é uma decisão que será submetida, inclusive, para esses árbitros. Percebam que são capítulos e mais capítulos de uma situação, de uma questão societária que prejudica, no final das contas, a instituição, a SAF do Vasco. Porque todo esse cenário, ele é prejudicial no que toca ao futebol, às despesas, aos investimentos. Enfim, é necessário e importante que esses procedimentos, esses processos sejam mais céleres para que o Vasco consiga, e durante esse ano de 2025, né, ter aí um cenário mais claro, mais transparente e tomara, né, com o investidor para que o futebol não seja prejudicado. Eu quero a tua opinião, torcedor vascaíno. Não acredito que qualquer bilionário faça uma proposta diante deste quadro instável que envolve os sócios da Vasco SAF. A partir do meio-dia, ao vivo no meu canal do YouTube, tem a Hora do Vasco. Tô te esperando.